Ok. Som. Oi. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Vamos ficar de pé para orar, entregar o trabalho nas mãos do Senhor, para que o Senhor venha dirigir as palavras, venha dirigir os louvores e que venha fazer conforme a sua vontade nesta noite. Santo e eterno Deus, Pai poderoso, nós te agradecemos, Senhor, esta rica oportunidade de estar na tua casa. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Muito obrigado, meu Deus, pelos livramentos durante a semana. Obrigado, meu Deus, pelos teus cuidados com a família. Obrigado, Pai, porque não faltou nada, Pai, na nossa mesa. Muito obrigado, Pai, por estarmos aqui unidos e reunidos na tua presença. Fica conosco, fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Perdão. Vamos louvar o hino 411. Perdão, irmãos, que a garganta falhou. Hoje vai ter o Datafolha não, né? Data Show. 411. Quem souber, tiver o cantor, vamos louvar ao Senhor nesta noite com alegria. Porque Ele é bom e a sua misericórdia é de geração em geração. Que alegria neste dia tem os crentes em Jesus. Igreja sempre seja consagrada só a ti. Oh, cantemos, pois com alegria neste grande, muito festivo dia. Vê o que nos fez
Que alegria. Vamos louvar também o hino. Trezentos e seis. Foi Jesus que abriu o caminho para o céu, não há outro meio de ir. Nunca irei entrar no celeste lá, se o caminho da cruz errar. Para o céu, por Jesus irei. Para o céu, por Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza ter. Para o céu, pela cruz irei. Certamente eu vou ao caminho da cruz, com resolução andar. E desejo meu de gozar no céu essa herança que Cristo deu. Para o céu, por Jesus irei. Para o céu, por Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza ter. Para o céu, pela cruz irei. Os caminhos limpos do mundo deixei, jamais eles vou seguir. Sigo, pois, Jesus com a minha cruz, no caminho que o céu conduz. Para o céu, por Jesus irei. Para o céu, por Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza ter. Para o céu, por Jesus irei. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor nesta noite. Que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Vamos ler o Salmo 100. Convido a igreja para ler o Salmo 100. Vamos ler junto. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, em seus atos com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e é eterna a sua misericórdia, e a sua verdade se estende de geração a geração. Graças a Deus, bendita a palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao trabalho. Vamos ouvir o ministério infantil. Cadê a irmã Cecília? Obrigado, irmã Cecília, pela água, viu? Glória a Deus, nossas crianças.
Graças a Deus. Nossas crianças, o futuro da nossa igreja. Vamos ouvir o Ministério Feminino. Vamos louvar ao Senhor. E logo após, o Ministério de Louvor estará com oportunidade. Amém. Saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Eu vou deixar aqui em Isaías 49. Isaías 49, 15. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre. Mas ainda que essa se esqueça dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Eis que a palma da minha mão está cravada em teus muros, estão continuamente diante de ti. Amém? Quantas vezes planejei em abrir mão de tudo. Peço que a igreja nos ajude, amém? Quantas vezes planejei em abrir mão de tudo. Na verdade eu até deixei as minhas redes para trás, mas não me conformei e decidi tentar um pouco mais, como alguém que já tentou todas as possibilidades, ainda não desanimou e deixa a fé morrer. Isso é um mistério que só o céu
Deus continue nos abençoando. Pedimos que continue orando por nós, né, para que o Senhor nos ajude a cada dia a permanecer firme e constante e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, ele não é vão no Senhor. Amém. Oi. Oi, som. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos nos colocar em pé. Vamos continuar exaltando o nome do nosso Deus, pois Ele é digno de receber a nossa adoração nessa noite. Amém? Oi, som. Para ser bem-aventurado pelo meu Senhor, vem
coração humilde, manso e puro, estes serão como um farol, como torre bem erguida, a cidade edificada sobre o monte. Eu tenho fome, eu tenho sede de Deus. Eu tenho sede de Deus. Eu tenho fome, 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 eu tenho sede de Deus. Bem-aventurados são, bem-aventurados são os que buscam o teu reino, que têm fome e têm sede de justiça. Estes então receberão o que Deus lhe prometido, uma herança que deixou para os seus filhos. Bem-aventurados são os misericordiosos, e de coração humilde, manso e puro, estes serão como um farol, como torre bem erguida, a cidade edificada sobre o monte. Aleluias. O Senhor tem prazer em abençoar os seus filhos. Amém? Quando a videira brotar e no campo o trigo crescer, e a flor das águas correrem nos montes, chegou a restituição. Quando a chuva descer e o deserto florescer, e quando se ouvir então a voz dos que cantam, chegou a restituição. Os meus celeiros transbordarão da provisão do Senhor. O gafanhoto não mais consumirá o que o Senhor restituiu. Os céus se abrem, a chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais do que o devorador roubou. Os céus se abrem, a chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais de restituição. Quando a videira brotar e no campo o trigo descer, a fonte das águas correrem nos montes, chegou a restituição. Quando a chuva descer e o deserto florescer, e quando se ouvir então a voz dos que cantam, chegou a restituição. Os meus celeiros transbordarão de quê? Da provisão do Senhor. O gafanhoto não mais consumirá o que o Senhor restituiu. Os céus se abrem, a chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais do que o devorador roubou. Os céus
Aleluias. Nós servimos a um Deus fiel. Deus que está conosco em todos os momentos da nossa vida. O Senhor não nos dá abandono em nenhuma circunstância. Amém?
Senhor, me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Aleluia, vamos aplaudir ao Senhor. Deus é fiel, aleluia. Os irmãos podem sentar. Pastor Alessandro está com a palavra nessa noite. Ainda que a figueira não floresça, que o produto da oliveira minta, eu todavia me alegrarei. E você? Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor no Salmo 139. Salmos 139. Hoje a gente está sem o data show. Não é porque Alessandro não está não, viu? E talvez seja também, porque eu acredito que o hábito que ele tem de andar com a mochila pesada, ele pegou a mochila hoje para fazer uma prova em Recife, eu acho que ele não percebeu que tinha um notebook dentro, não. Acho que ele levou o notebook, porque a gente já procurou tanto esse notebook em casa, e eu acho que o notebook foi dentro da mochila. Ele já está acostumado a andar com peso, que no dia que ele pega uma mochila com notebook dentro, eu acho que ele não percebe a diferença, não. Eu acho que ele levou, porque ninguém encontrou esse notebook em casa. Mas nós vamos meditar no Salmo 139. Nos diz assim a palavra do Senhor. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento ou me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o possuo, ou melhor, o posso atingir. Para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir como as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga, as trevas me encobrirão,
e que a luz se tornará noite ao meu redor. Verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque me fizestes de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosas para mim, ou como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seria mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasses os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade, em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável. Considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Amém? Vamos orar. Amado Deus e Pai, bendito é o teu nome, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por tua graça, por tua fidelidade, te agradecemos por teu amor por nós. Te agradecemos por tua preciosa palavra lida agora. E te rogamos, ó Deus, que por tua misericórdia venha fazer-nos nessa noite desfrutar, ó Deus, compreender daquilo que é porção do teu Espírito para nossas vidas através da tua preciosa palavra. Deus bendito, oramos por todos que aqui estão nessa noite. O Senhor conhece todos nós aqui. Oramos para que o Senhor venha agir na vida de cada um como te apraz, como o Senhor deseja fazê-lo. E é para isso que nós nos prontificamos a obedecer e ouvir a tua voz. Oramos por aqueles que não podem estar conosco, os que estão enfermos, que estão em casa, ou mesmo em hospitais, os que estão, ó Deus, enfermos, esperando e já em recuperação, aqueles que nós não sabemos qual o motivo, mas não puderam estar conosco, quem está viajando, que o Senhor esteja cuidando de todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós lemos o Salmo 139, e aí eu acho que faz uns 2 anos, não lembro bem a data, mas eu fui pregar num culto de manhã, na nossa igreja mãe, na nossa igreja lá no Bongi. E o culto não era no templo, porque eles estavam naquela fase de reforma no teto do templo. E nós ficamos na área lá atrás, né, que tem aquela área lá atrás, e os cultos estavam sendo lá, e eu preguei no Salmo 139. E depois desse dia eu me policio para fazer essa observação. Eu preguei e não mencionei isso quando terminou o culto. Nosso pastor presidente, o pastor Américo Fernandes, chegou para mim e disse: esse Salmo 139, ele não disse para mim, ele falou lá na frente, Salmo 139 é o salmo da onisciência, da onipotência e da onipresença de Deus. E em nenhum momento na pregação eu havia mencionado isso. Eu não vou imitar o pastor Américo, mas aprendi com ele, então me policio. E eu quero dizer para você que
Quando nós lemos, e eu gosto muito desse salmo, nós gostamos da Bíblia, temos que amá-la. Falamos aqui algo quarta-feira, que eu quero repetir hoje à noite. Aprenda a ler a Bíblia mesmo sem ter vontade. Foi isso que eu falei aqui quarta-feira à noite. Foi quarta? Foi, na quarta-feira. Tenha o hábito de ler a Bíblia mesmo sem ter vontade. Mesmo sem ter vontade. Eu não tenho vontade. Leia sem ter vontade. Ensine ao seu corpo. Ensine à sua vida que você precisa dessa palavra. Falei que quando nós estamos uma situação em momento de ler a Bíblia, que costuma-se dar um sono quando se vai ler a Bíblia. E aí não lê porque dá sono. Leia mesmo dando sono. Você não vai ler a Bíblia toda, você não vai ler o livro de Salmo todo, 150 salmos, você não vai ler o Isaías, que tem mais de 60 capítulos, você não vai ler Apocalipse com seus 22, você não vai ler um livro da Bíblia todo, você vai ler um texto. Então leia mesmo que dê sono. Levanta um pouquinho e fique lendo a Bíblia caminhando devagarzinho dentro de casa. Você não vai tropeçar, você não vai sofrer nenhum acidente e você consegue ler. Porque o que a Bíblia nos ensina é que nós precisamos matar esse corpo. Esse corpo tem que ser punido. Então, quando ele disser que está morrendo, diga: é para morrer mesmo. Porque o que precisa prevalecer é o Espírito. E a gente precisa aprender que a palavra de Deus é mais preciosa. Tem gente que já leu tanto a Bíblia, tanto a Bíblia, que está achando que tem que reformulá-la. Esse é que é o problema. Caio Fábio, René Quitt, também, Ed René, eles estão decididos pelo menos Ed René diz que tem que reformar a Bíblia, porque a Bíblia não se encaixa hoje, é sério. Mas vamos para o que eu falei que eu aprendi, pastor Américo, com relação a esse salmo. Quando a gente lê esse salmo, a gente vê que neste salmo, o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de tudo. De tudo Ele sabe, absolutamente tudo. Ele tem todo o poder, Ele pode todas as coisas. Tudo Ele pode. Esse salmo nos ensina isso. E talvez esse salmo, não posso dizer que foi escrito com esse propósito, mas a palavra de Deus tem seus propósitos. E esse salmo nos ensina que nós precisamos aprender com a palavra de Deus, que nós não temos autoconhecimento, que nós não temos o autocontrole, que nós não nos conhecemos como nós pensamos que nos conhecemos, que nós não temos o controle da nossa vida como às vezes a gente acredita que tem. Então, algumas vezes, algumas pessoas acham que tem, se acham autoconhecedoras, que elas acabam, por muitas das vezes, trazendo para si algo destrutivo na sua vida. Por isso é bom que, antes que a pessoa pense em se conhecer, ou que tem autoconhecimento de si, ela possa abrir para Deus o seu coração, ou se abrir com Deus, porque Deus conhece ela na sua totalidade, na sua essência. Foi Ele que nos fez, foi Ele que nos trouxe à existência, então Ele nos conhece em todas as nossas capacidades, limitações, em todos os nossos problemas, e a gente parar diante dEle e usar o Salmo 139, e dizer para Ele: sonda-me, sonda-me. Depois dizer: conhece-me. Quando Ele diz: vê se há em mim algum caminho mau. Prova-me. E Ele diz: guia-me
pelo caminho eterno. Pedir a Deus, como ele diz no versículo 1, Senhor, tu me sondas e depois me conheces. Pedir que Deus o sonde é uma maneira de abrir o seu coração, é uma maneira de se abrir com Deus, porque Deus, ele conhece o nosso dia a dia. O versículo 2 diz: sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Ou seja, ele sabe da nossa rotina, ele sabe do nosso cotidiano, ele sabe daquilo que eu fiz hoje, mesmo que aqui eu cante louvores a ele, mas ele sabe o que eu fiz hoje pela manhã, o que eu fiz hoje à tarde, o que eu fiz hoje o dia inteiro, o que eu fiz essa semana. Ele não me perde de vista, ele me acompanha diariamente. Ele chega a dizer no versículo 4, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, antes que eu tenha o que pronunciar, ele já conhece a palavra completa. Ele já sabe a frase inteira que eu vou dizer. E eu fico imaginando aquilo que a gente tem estudado esses dias aqui, na quarta-feira, no livro de Atos. Pedro, lá no templo, Safira e Ananias combinando em casa e dizendo, a gente vai lá e engana ele. Só que eles esqueceram que o dono do templo, o dono de tudo, estava lá. E a quem ele queria enganar era alguém que estava vivendo uma comunhão tão profunda e tão íntima com esse Deus, que esse Deus estava fazendo questão de trazer coisas ocultas, trazer coisas que ninguém via, coisas que ninguém falava, e expunha. E deixava claro para aquela pessoa. E quando Ananias chega lá, e diante do apóstolo Pedro, ele diz, olha, eu vendi a propriedade, e foi por tal valor, e está aqui o dinheiro, pelo qual eu vendi a propriedade. E o apóstolo, servo do Senhor, pelo Espírito do Senhor, sabe que tudo o que ele está dizendo é mentira, que tudo o que ele está falando é engano, ou melhor, ele está tentando enganar, ele está tentando mentir contra eles. Mas Deus conhece todas as coisas. Então, o Senhor, Ele sabe, ainda que eu não tenha falado ainda, mas Ele já sabe o que se passou na minha mente. Ele já sabe o que eu ia falar. Nós falamos da terça-feira, da quarta-feira que nós estamos estudando Atos, mas na quinta-feira nós estamos estudando 1 Coríntios. E essa semana nós estudamos justamente que o Senhor, o apóstolo está dizendo, importa que os homens, eles nos reconheçam, que eles nos vejam como ministros de Cristo Jesus, de dispenseiros dos mistérios de Deus. E a ideia é justamente essa, que o apóstolo está dizendo o seguinte, que Ele, o Deus eterno, é quem vai recompensar cada um desses ministros e dispenseiros. E a palavra ministros é um escravo que está sob a autoridade de um senhor, e esse senhor é Jesus. E dispenseiros é um escravo, mas é um escravo mordomo, que administra os bens do seu senhor. E Paulo diz assim, e o apóstolo Paulo diz assim, o que importa é que nós sejamos encontrados fiéis. Fiéis. Porque não importa como os homens nos vejam. E Paulo vem explicar uma coisa que está surgindo, problema dentro da igreja, e uma séria discussão. Alguém dizendo assim,
eu sou de Paulo, e outro está dizendo eu sou de Apolo, e outro dizendo eu sou de Cefas ou Pedro, e outro dizendo eu sou de Jesus. E isso, além de criar um partido, de criar partidos dentro daquela comunidade cristã, gera um outro problema, que é o problema de julgamento. É a gente dizendo assim, eu gosto mais de Paulo, Paulo é melhor do que Apolo, e outro dizendo eu gosto de Apolo, porque Apolo é melhor do que Paulo. E Paulo está dizendo, o que importa é que nós sejamos encontrados fiéis. E outra coisa, e somente Deus, e ele vai declarar isso, que ninguém, a gente não tem, Paulo diz, nem eu mesmo me julgo, e eu não me preocupo se homem algum, se a igreja, se grupos, se fiéis me julgarem, e nem eu mesmo posso e tenho a capacidade de me auto-julgar. Ele diz, mas o Senhor, o Deus que conhece as coisas secretas, o Deus que conhece as intenções do coração. Então, mais do que o louvor, mais do que o que nós cantamos, mais do que o que nós falamos na igreja, mais do que o que nós oramos ou pregamos, Ele conhece as intenções do nosso coração. Por isso que o salmista diz, ainda a palavra não chegou na minha língua, tu já conheces, tu sabes ela completa, Senhor. Deus não somente conhece por onde nós andamos, o que nós fizemos, mas Ele conhece até mesmo a nossa capacidade, a nossa estrutura de pensamento. Então, Ele conhece e Ele sabe o que é que nós estamos analisando, Ele sabe o que é que nós estamos pensando. Por isso que eu acredito, e a maioria, e um grande número de pregadores, de professores bíblicos dizem que nós vamos nos surpreender quando chegarmos no céu, com as pessoas que nós vamos encontrar no céu, e vamos nos surpreender quando chegarmos lá, por não encontrarmos algumas pessoas que nós acreditávamos que elas estariam lá. Porque o julgamento não é nosso, Ele é quem conhece as intenções do coração. Ele conhece as coisas mais secretas da nossa vida. E aí ele vai dizer ainda no versículo 5, tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Ele conhece toda a estrutura do nosso pensamento, mas Ele conhece todo o contexto da nossa vida. Então, Ele me cerca pela frente, Ele me cerca por trás, Ele está sobre mim, para onde eu me movimento, Ele acompanha, e isso é preocupante talvez, mas ao mesmo tempo, isso nos dá uma segurança, porque a ideia é que Ele conhece todas as nossas situações. Ele conhece os nossos traumas, Ele conhece os nossos medos, Ele conhece as nossas dificuldades, Ele sabe o que a gente mais precisa. Ele sabe de tudo. Tem gente que não. A gente às vezes até pensa que sabe do que o outro está precisando. Eu já me decepcionei, não. Já me frustrei com algumas situações que eu me aproximei das pessoas com uma intenção, pensando que estava pronto para ajudar aquela pessoa de alguma maneira, e quando me aproximei eu vi que a necessidade, de repente, que aquela pessoa tinha, não era aquela que eu me propunha, que eu estava pensando que eu iria ajudá-la. Era uma outra situação totalmente diferente. Pois bem, o Senhor, Ele não se engana. Ele sabe muito bem o que precisa na nossa vida. Agora, Ele sabe muito bem o que precisa ser mudado na nossa vida. Ele sabe o que precisa ser transformado. Ele sabe o que precisa ser melhorado. Ele sabe o que precisa na nossa vida ser trazido, ser adequado à sua vontade. No versículo 6 ele diz, se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. E o versículo 18, ele vai dizer, se eu contasse
se eu contasse, seriam mais do que os grãos da areia. E se terminasse de contá-las, eu ainda estaria contigo. Ele vai dizer aqui, irmãos, que tudo que Deus, tudo que vem do Senhor, está além, muito além de nós, dos nossos limites. Falei aqui essa semana, na quarta-feira ainda, que, baseado no livro de Atos, que no dia de depois do dia de Pentecostes, aquele povo começou o que acontece, por exemplo, no capítulo 5, que Ananias e Safira, depois de vender a propriedade, trazem parte do dinheiro e diz que ali é todo o dinheiro que eles venderam, porque estava surgindo no meio da igreja isso, as pessoas estavam vendendo suas propriedades, levavam para os apóstolos distribuir com o povo. O Espírito Santo não mandou eles fazerem isso. Não mandou. Mas eles começaram, todo mundo queria ver todo mundo bem. Até aí estava tudo bem, tudo certo. Mas imagina se tudo que você fizer na sua vida, todo o seu investimento, tudo que você ganhar, você mandar para os outros. Você mandar, tudo que você vai ganhando, qualquer coisa, você vendo o que tem, manda para alguém, divide, vai dividindo. Daqui a pouco, o que vai acontecer com você? Você vai acabar ficando sem. Mas aquele povo estava tão pronto, e essa é a parte boa, a ver todo mundo bem, que eles vendiam as suas propriedades e passavam para a mão dos apóstolos para que todo mundo, e o apóstolo fazia as divisões. Até que a igreja vai crescendo, gente se convertendo. E nem todo mundo que chega na igreja é gente que tem bens para vender, para distribuir para os demais. Vai chegando muita gente na igreja que não tem e que está precisando. E vai chegando muita gente em crise, vai chegando muita gente doente, vai chegando muitas viúvas, órfãos na igreja. E aí a gente chega no capítulo 6 do livro de Atos e aí tem um problema. Porque parece que o que foi arrecadado e o que tem sido arrecadado nas administrações, nas distribuições, não está sendo suficiente para atender algumas pobres viúvas que tem na igreja. E aí começa a surgir um monte de murmuração. E a ideia é, por que aquela igreja não continua sendo a mesma igreja hoje? Por que o povo não continua sendo o mesmo hoje? Por que as pessoas não continuam vendendo tudo que tem, como alguns que vendiam suas propriedades e bem? Por que não se faz isso? Aqueles apóstolos viram e ouviram de quando Jesus ressuscitou e passou aproximadamente 40 dias entre os discípulos, comendo com eles, reunindo-se com eles, até o dia que ele é assunto aos céus, vai para Deus. E quando Jesus vai, 2 anjos, descem e falam para aquele povo, varões de Galileu, o que estás para cima a olhar? Esse Jesus, que viste subir, da mesma maneira que o viste subir, ele há de descer. E esse povo vai e recebe uma promessa de que o Espírito Santo também vai vir sobre eles. Capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, versículo 8, diz: recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, aí depois de ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judeia, até os confins da terra. O Espírito Santo desce no capítulo 2, eles falam em línguas, é um mover, o templo é sacudido, impactado pela presença do Espírito Santo. Dali então, a ideia talvez seja, ele prometeu que o Espírito Santo vinha, mas ele prometeu também que ele voltaria. E o que é que esse povo estava esperando? Ele vai voltar. A expectativa daquele povo era que Jesus voltaria a qualquer momento, e eles nem estavam preocupados de que a ordem era, recebendo o Espírito Santo, eles iam ser testemunha na Judeia, que era em Jerusalém onde eles estavam, em Samaria e até os confins da terra. Eles não estavam contando que a igreja seria perseguida, eles não estavam contando que Estevão seria apedrejado até a morte, aqueles 6 que foram escolhidos para cuidar das necessidades das viúvas no templo, por causa das arrecadações que não estavam chegando para elas. Eles não estavam pensando que a igreja seria perseguida. Eles estavam pensando, Jesus vai voltar e a gente quer que ele volte. E a gente está aguardando isso. Vamos vender tudo. Vem Jesus, vem Jesus. Eles estavam pensando, esse é o reino de Deus. O Espírito Santo já desceu, agora a gente está cheio do Espírito Santo e Jesus está voltando.
Só que aí depois bate a porta daquela igreja a perseguição. Bate a porta da igreja os impérios. Bate a porta da igreja a morte. Eles primeiro, lá no capítulo 6 de Atos, capítulo 6 e 7 de Atos, você tem a morte de Estevão. Mas quando você chega no capítulo 8, muitos judeus, aliás, muitos cristãos são expulsos da Judéia. E vão para onde? Para Samaria. Eles não queriam sair da Judéia. Eles não estavam pensando em sair da Judéia. Eles não estavam nem lembrando, ser-me-eis testemunhas, disse o Senhor. Mas eles foram expulsos para Samaria. Por quê? Porque o reino de Deus é muito mais do que eu, do que você, do que a gente imagina, do que a gente pensa. O reino de Deus é muito mais do que essa igreja. O reino de Deus é muito mais do que esse culto. O reino de Deus é muito mais do que uma pregação. O reino de Deus é muito mais do que cantarmos na igreja. O reino de Deus é mais além, é mais amplo, é maior. E o salmista está dizendo: ó Senhor, ó meu Deus, o teu conhecimento é muito maravilhoso para mim, é demais para mim. As maravilhas do Senhor são tão grandes que se eu as contasse, elas ainda seriam como a areia do mar. E se eu terminasse de contar, eu ainda estaria com o Senhor. Aí tinha muito mais coisa ainda para contar. Tudo que você contar sobre Deus e viver sobre Deus ainda não é tudo, porque ainda tem Deus. Todos os milagres, as maravilhas, as bênçãos de Deus que você provou ainda não é tudo, porque ainda tem Deus. Deus é mais do que qualquer coisa que você tenha provado até agora. Então, o conhecimento de Deus, o poder de Deus vai além da nossa estrutura, vai além da nossa percepção, vai além da nossa consciência, vai além do que a gente pode dimensionar. E versículo 7, por diante, ele vai dizer: para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me cobrirão, mesmo que eu diga apaga as luzes, mesmo que a noite tome conta, eu fique lá escondidinho, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como um dia para ti, porque as trevas são como luz para o Senhor. Nada se esconde dele. Então o salmista está dizendo que ele conhece toda a nossa totalidade, ele conhece toda a nossa complexidade. A gente, de repente, está aqui, casa, tem família, e a gente nem sabe das nossas limitações e somos surpreendidos, somos pegos por traumas que foram causados lá na nossa infância, quando a gente era criança, quando a gente não entendia, não sabia de nada. E depois de casar, depois de pai, depois de mãe, depois de adultos, a gente está envolvido em medos, em traumas, em complexidades que foram trazidas e que nos acompanharam desde a nossa mais tenra idade. A gente não conhece isso, ele conhece todas as coisas. Ele conhece tudo. E eu gosto dessa parte no versículo 13, quando ele diz assim: tu criastes no íntimo, o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Você já pensou como você é gerado, como o ser é criado lá no ventre, como é que ele tem vida, como é que ele respira lá, como é que existe lá, como é que ele tem sensações lá, como é que as alegrias e os medos da mãe chegam lá, aquele ser lá criado, lá no seu ventre, que aí o salmista diz:
Isso é obra maravilhosa demais para mim. Deus é maravilhoso naquilo que Ele criou. Ele conhece a gente pode dizer assim, a textura do nosso ser. O quanto eu sou de repente fraco ou forte, emocional. O Senhor sabe de tudo isso porque foi Ele que me formou lá dentro, lá no ventre. Ele me conhece em todas as situações. Os teus olhos viram o meu embrião. Outras versões dizem diferente, mas essa versão aqui no versículo 16 diz: os teus olhos viram o meu embrião. Ele conhece a nossa formação genética. Ele conhece as circunstâncias e as consequências emocionais, físicas, que formam a estrutura da nossa vida, mesmo depois do indivíduo adulto. Ele sabe, porque foi Ele que nos gerou. Mas o salmista vai dizer algo muito ainda forte nesse versículo 16. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. E aí eu imagino como o salmista pensava ao dizer essa palavra. Antes que eu existisse, Senhor, o Senhor já tinha uma história para a minha vida. Antes que eu existisse, o Senhor já tinha um plano para mim. O hino de Armando Filho, né? Soberano és tu, Senhor, antes que eu viesse a existir, traçaste um plano lindo para mim. Que Deus maravilhoso, antes da sua existência, antes de nós chegarmos aqui, Ele já tinha um plano, um propósito para a nossa vida. Antes mesmo de nascer, Ele já conhecia a trajetória da nossa vida. Por isso que a gente fica pensando naquilo que nós pregamos domingos atrás aí. Por que ficarmos ansiosos e tão preocupados pensando no dia de amanhã? Se nós tivermos a certeza de que Ele já escreveu o nosso dia de amanhã no livro dEle. Já está escrito. Ele já escreveu a história da nossa vida. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que Deus está no controle. Ele sabe de tudo. E não somente tudo que eu faço, tudo que eu fiz, ou tudo que eu penso, tudo que eu imagino, mas Ele prescinde a nossa história. Ele sabe da nossa história, Ele sabe do porvir. E é claro, se todo esse salmo nos chama a atenção de forma tão preciosa para a grandeza, para a sabedoria, para o poder desse Deus. Ele vai falar algo muito sério nesse versículo 19. Ele vai dizer assim: quem dera matasses os ímpios. Isso é muito forte. A gente lê algumas coisas na Bíblia que a gente fica dizendo assim, não era nem para ler isso num culto. Mas ele diz aqui: quem dera matasses os ímpios, ó Deus. Quer René, manda rasgar. Quem dera matasses os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade, em vão rebelam-se contra ti. Acaso, vê que frase bonita, acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? Ele está dizendo e perguntando, ele está fazendo a Deus uma pergunta.
E não detesto os que se revoltam contra ti. Tenho por eles ódio implacável. Considero-os inimigos meus. Irmãos, a gente vai observar que a ideia aparece aqui, e de repente, quando a gente lê o texto assim, parece que a ideia é que a personalidade desse salmista é uma personalidade assim, como se diz, muito forte. Quem te odeia, eu odeio, Senhor. São meus inimigos. Quem não gosta de ti, tenho raiva deles. Imagina você por aí, pregando e dizendo, quem não crê, quem não gosta do Senhor, eu odeio. Imagina. Você por aí, dizendo uma coisa dessa. Mas deixa ele falar uma coisa. O que o salmista está deixando claro aqui é que Deus sabe qual é a relação que ele tem com personalidades malignas, com personalidades malfeitoras. O que ele está declarando para Deus é que ele não compactua, é que ele não é condescendente, é que ele não é conivente com gente que não tem temor a Deus. E há um alerta com relação a essa palavra, porque o desafio nosso como cristão é de nos manter fiel a Deus. Nosso problema não é pregar, nosso problema não é cantar, nosso problema não é orar, nosso problema não é ler Bíblia, nosso problema é ser fiel. Paulo diz, o que importa é sermos encontrados fiéis. Isso é o que interessa. E esse é o nosso problema, é sermos encontrados fiéis numa sociedade tão corrompida. Numa sociedade onde, até o mês passado, gente não conhecia a gente de jeito nenhum. Essa semana, baixa o vidro do carro, irmão. Pastor, quero falar com o senhor, viu? Eu nunca vi, não vou falar 4, mas 3 anos e pouco, gente que não me conhecia. De 2 semanas para cá me conhece tão bem. Já sabe que eu sou pastor. Aí já arruma amizade com o pastor, vai lá na minha casa. E aí ele chega lá e diz, pastor, aí tem palavra. É homem de Deus. Se ele pedir voto para o senhor, se ele pedir aos irmãos, às famílias lá na igreja, o povo tudo vota no senhor. Aí antes dele acabar de falar, eu disse assim, olha, a minha igreja não sabe nem quem é o candidato que eu voto. Os irmãos lá na minha igreja não sabem nem quem é o meu candidato. Então, quanto mais vai votar no meu candidato? Ó, eu só queria um candidato. Eu queria um candidato para eu poder pedir voto para ele. Eu tinha o prazer de pedir voto para ele. Se eu tivesse a liberdade de depois, lá na Câmara, olhar nos olhos dele e dizer para ele, você vai pagar diante de Deus a sua infidelidade, a sua desonestidade. Não para estar lá, junto com o povo, reclamando, aí, e olhar para o meu candidato, para o outro candidato, e ele está lá, calado, cabeça baixa, sem se manifestar, porque não quer ser contra nem a favor de nada, e isenta-se de tudo. E aí, uma outra observação. Muito cuidado, eu sei que nesse período existem as pessoas que todo período de campanha tem, a gente sabe disso, principalmente pessoas que não são concursadas, que têm seus empregos e que precisam mantê-los, tem que ter uma série de cuidados e tem que estar em tal lugar e tem que ir para tal lugar. A gente já sabe disso, não é de hoje, não é de agora, é sempre, todos os candidatos fazem a mesma coisa, é sempre assim, quer que vista a camisa, que bote o adesivo, que entrega um panfletozinho, sempre vai ser assim. Então, eu sei que algumas pessoas defendem seus empregos,
Mas, por favor, se você não é um dos que está dependendo do emprego, e tem gente que diz assim, pastor, para o senhor é muito fácil, porque o senhor não tá precisando de emprego. Mas se Deus te sustentou até hoje e te manteve até hoje, não se envolva, não se misture, você não vai morrer de fome, porque o candidato fulano deixa de lhe dar tanto, 200, 300 ou 500, para você sair de porta em porta, mentindo, dizendo uma coisa que ele não vai cumprir. Eu quero deixar bem claro, você não vai morrer de fome, você não morreu de fome até hoje, Deus cuida de você, e serve principalmente para a minha casa. Deus cuida de você, o seu testemunho de crente até hoje é por causa do Senhor na sua vida. É por causa de Deus na tua vida, e Ele é quem cuida de você em todos os detalhes. Se você se veste, se você calça, se você se alimenta, é porque Deus tem cuidado de você. O sair vestindo camisa e botando adesivo e saindo mentindo, ou enganando, ou forçando a barra com os outros, não vai, não. Deixa cada um fazer o seu trabalho, que quiser que o faça. Dê o seu testemunho diante de Deus, louve a Deus pela sua vida, ocupe o seu tempo clamando, intercedendo por essa nação e pedindo a Deus que Ele transforme vidas e corações, porque a gente precisa de gente fiel para servir ao Senhor nesse tempo. Nós precisamos disso. E aí, falar disso, a gente precisa disso realmente. A gente chega no versículo 23, depois dessa postura tão forte, esse posicionamento tão forte do salmista, até o versículo 22, ele chega no versículo 23 e diz assim: sonda-me, ó Deus. Ele começou no versículo 1 dizendo isso, e no versículo 23 ele vai dizer de novo: sonda-me, ó Deus. Sonda-me e conheces, sonda-me e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta há algo que te ofende, guia-me pelo caminho eterno. Depois de ter uma postura tão dura, tão séria, tão forte, o salmista está dizendo para o Senhor assim: Senhor, eu preciso de cura do Senhor, eu preciso do milagre do Senhor na minha vida. Ao invés de pedir autoconhecimento, autocontrole, ele está dizendo: Senhor, cura-me, sonda-me. O Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe as minhas limitações, o Senhor já sabe do que eu padeço, o Senhor sabe do que eu sofro, o Senhor sabe da minha insuficiência, Senhor. Então eu quero que o Senhor sonde-me, que o Senhor trate-me, que o Senhor me cure. O Senhor tem o conhecimento. E o conhecimento de Deus, ele não é teórico. O conhecimento de Deus é prático. Ele vê se há alguma coisa nos desviando, se há alguma coisa nos tirando do foco com Ele, nos tirando da direção dEle. Ele está dizendo: sonda-me. Em outras palavras, ele está dizendo: Senhor, expõe a minha alma, Senhor, revela o que tem dentro do meu coração, Senhor. Ninguém, Senhor, pode te enganar. O Senhor conhece o meu coração. Prova-me, Senhor, vê qual é a minha relação com o erro, vê qual é a minha relação com o mundo, vê qual é a minha relação com o pecado. E guia-me, Senhor, dirige-me, Senhor. Ou eu quero mudança de vida, eu quero mudança de trajetória, eu quero mudança de caminho, eu não quero ser o mesmo, nos mesmos erros, eu quero transformação para a minha vida. A gente espera, e a ideia parece que muitas vezes no mundo é que vai passando o tempo, os crentes vão envelhecendo, ficam apenas a história para contar, mas eles não vão ter tanto compromisso, porque vem o cansaço, vem a idade, vem tudo.
Mas a ideia é que quanto mais o tempo se passa, mais a gente seja tratado pelo Senhor, mais a gente seja curado pelo Senhor, mais a gente seja transformado por Ele, mais Ele nos mude e mais Ele nos vá pulindo segundo a vontade dEle. A ideia é essa. A ideia é que se Deus está na minha vida, Ele sonda-me, Ele conhece o meu coração, Ele me cure, Ele tire mágoas, Ele tire rancores, Ele tire ódio, Ele tire males que ofendem a minha vida e que destroem ou atrapalham, que são empecilhos nessa minha caminhada. E aí o conhecimento que nós vamos tendo de Deus através da sua palavra é algo que nos leva a uma cura de nosso coração, das nossas emoções. Ele cura, Ele tira, Ele nos propõe, Ele nos conduz a abrir o coração, a liberar perdão, a amar, a querer mais e mais dEle, mais do que é dEle, viver para Ele, obedecendo a Ele, servindo a Ele. Mesmo que isso me faça estar com gente que de repente eu não queria estar, mas eu sou dEle, vivo por Ele, amo a Ele e sou conduzido por Ele, curado, tratado por Ele, para que a glória dEle se manifeste na minha vida. E que no final de tudo, como Paulo tem tratado lá em 1 Coríntios, e que no final de tudo, a minha obra, a sua obra, o nosso serviço, o que nós vivemos, a nossa vida, não seja aqueles materiais destrutivos, madeira, palha e feno, mas seja ouro, prata ou pedras preciosas, que o fogo vem, consome, queima, arde, mas só faz trazer para eles o seu tempero, só faz trazer para eles o seu valor. Que as dificuldades, que os fogos abrasadores dessa vida, que as lutas, as coisas ruins que eu enfrento nessa vida, possa ser algo de Deus para me polir, para que a pureza de Deus apareça na minha vida. E não que consequências negativas seja o que seja explorado na minha vida. Porque se o que eu fizer, e nós aprendemos aqui de forma tão maravilhosa e sublime sobre isso, a obra de cada um, e nós pegamos essa palavra que Paulo diz, a obra de cada um, e reportamos para uma obra de arte, esculpida, por exemplo, numa madeira. Digamos que nós sejamos um artista e fizemos uma obra na madeira, esculpimos bem bonitinho, e todo mundo aplaude, todo mundo elogia, diz que obra maravilhosa. E nós somos a pessoa indicada e aprovada porque a obra ficou perfeita. Aí chega aquele que conhece as intenções do coração. E ele diz, vamos pegar essa obra, está muito bonita, todo mundo aplaudindo, vamos botar ela no fogo. A obra de madeira está muito bem feita, aparentemente todo mundo gostou, mas quando passar pelo fogo, o que vai sobrar é apenas cinza, é apenas vergonha, é apenas decepção. Deus conhece o meu coração, Deus conhece o seu coração, Deus conhece o nosso interior. Que em nome de Jesus, o resultado final, seja valioso como ouro, prata ou pedras preciosas, e nunca frustrações com o resultado do fogo, que o fogo faz com madeira, palha e feno. Ele cura o meu coração, Ele cura as minhas emoções, mas Ele cura também os meus pensamentos. Deus tem cura para o nosso intelecto, Deus tem cura para a nossa mente. Deus trata de cada um de nós. Se nós nos dispusermos a dizer, Senhor, sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, e conheces os meus pensamentos. E Ele vai dizer, sonda-me e conhece-me e guia-me pelo caminho. Guia-me pelo caminho. Comportamento. O Senhor sabe o que eu faço, o Senhor sabe das minhas atitudes, o Senhor sabe do meu comportamento, o Senhor me conhece completamente. Nada, absolutamente nada está fora
da sua observação. Quando ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê em minha conduta algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno, Senhor. O salmista está dizendo nesse versículo 23: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova e conhece as minhas intenções, os meus pensamentos. Agora tem 1 hora mais de pregação, viu? Depois que o locutor chegou aí, agora eu me empolguei. Você pode não aguentar, mas agora é mais 1 hora de pregação. Vou fazer uma oração por você, viu? Para você não chegar mais no final. Depois você vem aqui para frente se ajoelhar, todo mundo vem orar por você aqui, para você chegar no começo do culto. Né? Vamos, irmãos. Não há, nesse versículo 23, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece as minhas inquietações. Não há, não existe nenhum caminho mau fora do ser. O caminho mau está dentro do homem. O caminho mau está dentro de nós. E aí, que bom que o salmista está dizendo: o Senhor sonda, o Senhor conhece, mas o Senhor também guia-me. Ou seja, em outras palavras, o salmista está dizendo: o Senhor que conhece, o Senhor que sabe de tudo, o Senhor que tem todo o poder, o Senhor penetra a minha alma, o Senhor penetra o meu coração, o Senhor me cura, o Senhor me liberta, o Senhor me transforma. Deus pode mudar, Deus pode transformar, Deus pode curar. Não existe ninguém nessa vida. A gente sabe, irmãos, que costumes, hábitos, é muito ruim de lidar com eles, é muito ruim de mudar. Tem gente que mente quando está fora da igreja, e quando chega na igreja não mente tanto, mas às vezes quer contar uma mentirinha ainda. Ele tem dificuldade de largar o hábito de mentir. Gente que, segundo diz, eu tenho um pavio curto lá fora, e quando chega dentro da igreja, não tem mais pavio, mas ainda tem uma chama acesa. E de vez em quando explode, de vez em quando estoura, de vez em quando está magoado, de vez em quando está revoltado, de vez em quando está indignado, de vez em quando não está suportando. Isso tudo é dentro de nós, não veio lá de fora, é tudo dentro de nós. Por isso que nós precisamos, como salmista, o Senhor sonda. Por quê? Porque Ele fez tudo. Ele nos criou, todos nós. E Ele sabia em que família a gente estava nascendo. Ele sabia de quem você seria filho. Ele sabia com quem você seria criado. Ele sabia quais seriam as influências que você ia ter na sua vida. Ele sabia de tudo isso. Mas mesmo assim, Ele já tinha escrito uma história para a sua vida. Louvado seja o seu nome, porque nessa noite nós podemos sair daqui dizendo: Senhor, eu sei que Tu me sondas, eu sei que Tu conheces o meu coração, Tu conheces o meu pensamento. Vamos colocar em pé, irmãos? Eu disse que tinha 1 hora, mas meia hora a gente aproveita para ficar em pé para descansar as cadeiras. É claro, se você aguentar, né? Se você não aguentar, fique sentado, porque vai ser mais 1 hora mesmo, não tem problema. Ele disse que eu pegasse esse aqui, que com esse aqui eu canto mais bonito.
fico feliz, né? Porque eu pensei que eu não cantava nada. Aí quando ele diz que eu canto mais bonito com esse. Se você sabe a letra, você vai cantar. Eu não vou dizer qual a letra não, só como é que eu estiver cantando. Se você não souber a letra, faça a sua oração hoje à noite com esse hino. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, tu conheces meus pensamentos. Deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos, ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Deus, tu me cercas em volta, tua mão em mim repousa, tal ciência é grandiosa. Alcanço de tão alta, se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha cama, sei que ali também me amas, Senhor. Eu sei que tu 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 me sondas. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei. Se você sabe e sente que Ele ama, cante o mais alto que você puder. Eu sei que tu me amas.
Senhor, eu sei que tu me amas. Senhor, eu sei que tu me amas. Senhor, eu sei que tu me amas. Senhor, eu sei que tu me amas. Independente das suas fraquezas, dos seus defeitos, dos seus problemas, independente se você é ou não é, se alguém acredita ou não, Ele sonda o seu coração, Ele lhe conhece e Ele lhe ama. Independente do que você pode ou não, Ele é poderoso e Ele é capaz de transformar, mudar a sua vida, trazer você para o melhor que Ele quer, para o melhor que Ele tem para você, porque o poder da cura e da libertação está nele e Ele ama. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Deus, nós te louvamos, nós te adoramos nessa noite, Senhor. Porque nós sabemos, ó Deus, que de forma tão preciosa, como diz o salmista, de forma tão gloriosa, aparentemente, ó Deus, tão distante, tão oculta aos nossos olhos, como tem sido, mas de repente revelado, o Senhor nos formou e nos entreteceu, o Senhor formou, ó Deus, todo o nosso ser, ainda, Senhor, sem poder, ainda sem ossos, ainda sem estrutura, ó Deus, mas o Senhor nos formou lá no ventre, diante, ó Deus, das expectativas, diante das incertezas e inseguranças da vida, o Senhor nos trouxe à existência, ó Deus, e ainda na mais tenra idade, na nossa infância, diante, ó Deus, de limitações, diante de pressões do mundo, diante de ataques de tudo que é lado, Senhor, diante de seres malignos, perversos, destrutivos, ó Deus, diante de família, talvez, ó Pai, desorganizada, talvez não por culpa, mas talvez porque não teve formação, o Senhor cuidou da nossa vida lá, e nós estamos aqui hoje à noite para glorificarmos o Teu nome, aleluia. Porque o Senhor cuidou da nossa vida, na nossa infância. Oh, Deus cuidou da nossa vida na juventude e cuidou da nossa vida hoje. Depois, ó Deus, que constituímos família. Oh, Pai, o Senhor não nos abandonou. A história que o Senhor escreveu, o Senhor quer fazê-la conosco e nós louvamos o Teu nome. Aleluia. O Senhor vai cumprir porque o Senhor está conosco. E como diz o salmista, Senhor, as maravilhas que o Senhor é, as maravilhas que o Senhor tem, as maravilhas que o Senhor faz, que o Senhor fez, se nós pudéssemos contá-las, e se nós contássemos todas elas, mesmo assim ainda estaríamos com o Senhor, e o Senhor é o princípio de todas as coisas, e nós louvamos o Teu nome, louvamos-te por estarmos aqui, louvamos pela palavra, louvamos pelo louvor, louvamos pelas vidas, louvamos pelas famílias, louvamos por jovens, crianças, adultos, mulheres, por casais que aqui estão nessa noite, louvamos-te, ó Deus, louvamos-te, ó Deus, porque sabemos que o Senhor cuidou de todos os detalhes para que esse culto acontecesse hoje à noite. Como é bom saber que nós temos um Senhor que cuida de nós, que nós temos um Deus que cuida da nossa vida, nós temos um Deus que cuida da nossa saúde, nós temos um Deus que cuida do que é nosso, nós temos um Deus que cuida da nossa família, nós temos um Deus que cuida da nossa vida. Bendito, exaltado, magnificado é o Teu nome para sempre, ó Altíssimo. Nós te adoramos e nós te bendizemos, porque nós sabemos, ó Deus, que independente, ó Pai, do grau da responsabilidade e de comprometimento de cada um aqui nessa noite contigo ou com a Tua palavra, o Senhor não muda, o Senhor continua sendo o mesmo Deus. Louvado seja o Teu nome. Ó Deus, nós só temos que Te dar graças, nós só temos que Te louvar e que dizer como o salmista: sonda-me, ó Deus, conhece-me, ó Deus, guia-me, ó Deus,
queremos ser conduzidos para a tua glória e para a glória do teu santo nome. Aleluia, aleluia, Senhor. Saímos daqui nessa noite, Senhor, agradecidos e declarando: Senhor, eu sei que tu não somente me sondas, mas eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu amas a minha vida, eu sei que tu amas a minha casa, eu sei que tu amas a minha família, eu sei que tu amas os meus, Senhor. E eu louvo o teu nome, porque é o Senhor que cuida do que o Senhor ama, é o Senhor que trata de quem o Senhor ama, é o Senhor quem age na vida de quem o Senhor ama. Oh Deus, nós apenas te louvamos e declaramos que nós sabemos que somos amados do Senhor, somos amados, Deus, ó Pai. Glórias, glórias, glórias sejam dadas ao teu nome. Declaremos mais uma vez: Senhor, eu sei que tu me amas. Senhor, aleluia. Eu sei que tu me ama, Senhor. Eu sei que tu me ama. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe.